Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniele Mendonça. A gente vai conversar hoje sobre o material que foi postado no Tópico, que trata do tema avaliação das aprendizagens, para as aprendizagens e como aprendizagem. Na aula anterior, na aula do Tópico 1, a gente viu como que a avaliação ela se integra, ela se articula com os outros componentes do trabalho pedagógico. Então, ela não é um fato isolado, ela não acontece sozinha, ela não acontece depois do processo, né, de organização do trabalho pedagógico, ela acontece ao mesmo tempo. Então, a avaliação, ela é primordial dentro desse processo de organizar o trabalho pedagógico. Então, eu avalio no início, eu avalio no meio, eu avalio ao final. Então, a avaliação, ela está em todos os momentos em que eu trabalho com as aprendizagens, em que eu objetivo aprendizagens, em que eu planejo atividades para que as aprendizagens aconteçam. Então, de fato, nós vimos muito isso no tópico anterior e hoje nós vamos ver um pouquinho como que essa avaliação, como que ela apresenta uma multiforma. Justamente porque ela se apresenta no início, ela se apresenta no meio do processo, ela se apresenta ao final do processo, então ela vai variar de acordo com a sua intencionalidade, de acordo com a sua função. E aí a gente já entendeu que a gente tem bem diferente do que é a avaliação enquanto processo de instrumentos avaliativos, que são os instrumentos que a gente utiliza para poder verificar, coletar dados, trabalhar com outras informações, certo? Então, pega aí o seu PowerPoint, cujo título é esse, Avaliação das Aprendizagens, para as Aprendizagens e como Aprendizagem, para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Bom, tem aí uma história de uma rainha, né? A Rainha e o Espelho. Vocês vão clicar aí no link e vocês vão ver que é sobre essa história. É uma história adaptada, né, do conto da Branca de Neve. E a grande questão aqui é quando a rainha vira para o espelho e pergunta para ele: espelho, espelho meu, né? Existe alguém mais bonito, mais bela do que eu? E aí o espelho vai falar: olha, minha rainha, para responder a sua pergunta, eu vou ter que analisar muita coisa. Eu vou ter que ter critérios de análise. Porque ela faz uma pergunta subjetiva, vamos dizer assim, né, em relação à beleza. E ele diz para ela que ele vai ter que investigar direito essas respostas, que não dá para responder de qualquer forma, que não dá para responder de qualquer jeito. Então, ele vai atrás dos critérios e ele pergunta para ela: olha, o que eu devo utilizar para responder essa sua pergunta? Eu pergunto para todas as pessoas do palácio? Eu pergunto só para os amigos da Branca de Neve? Eu faço uma escala? Eu faço um questionário? O que eu vou fazer? O que você pretende fazer com as minhas respostas? E aí, essa é uma pergunta muito interessante do espelho para a rainha. O que a senhora vai fazer com a resposta? Né? Qual é o seu objetivo com esses dados? Porque quando a gente pensa num processo de avaliação, a gente precisa pensar que o instrumento avaliativo precisa dar conta do que a gente tem curiosidade para saber sobre aquela situação. Então, se eu estou falando de alfabetização e eu preciso saber se essa criança faz relação letra, né, grafema, fonema, letra, som, letra, eu preciso, então, planejar uma atividade que dê conta dessa resposta. Se as minhas atividades não derem conta dessa resposta, então é um processo perdido. Por isso que a gente fala que a avaliação ela está no início, ela está no meio e ela está no final. Por quê? Porque ela vai permear todo o planejamento e todo o trabalho pedagógico. Certo, pessoal? Então, esse conto da rainha é muito interessante, serve para a gente levar para a nossa escola, para o nosso trabalho, quando a gente for falar de avaliação e planejamento, quando a gente for falar de trabalho pedagógico, quando a gente for falar sobre avaliação formal e informal, quando a gente for falar sobre dados da avaliação, uma avaliação institucional. Então, ela serve para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso. No conto, a rainha ficou desesperada, porque ela não esperava que o espelho fizesse tantas perguntas. E a avaliação tem muito a ver com isso. Às vezes parece que o óbvio tá dado, mas o óbvio não tá dado, né? Existem muitas questões pra gente pensar a partir de uma situação. Bom, passando aí, a gente tem um texto da professora Benigna Vilas Boas, que está nas diretrizes de avaliação da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E eu considero esse texto, esse trecho, né, essa parte de texto, muito interessante. Porque, olha só, avaliar não se resume à aplicação de testes ou exames. Também não se confunde com medida.
Medir é apenas uma pequena parte do processo avaliativo, correspondendo à obtenção de dados, de informações. Analisá-las, certo? Para promover intervenções, ou seja, analisar as informações para promover intervenções constantes, é o que compõe o ato avaliativo. Por isso, as afirmativas de que, enquanto se aprende, se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, são válidas, tanto por parte do docente quanto do estudante. Esse processo é conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação para as aprendizagens, avaliação com as aprendizagens. Esse termo avaliação formativa, ele surge para a gente pensar em avaliação que não seja uma avaliação punitiva. Para que a gente pense em formas dentro do processo avaliativo que contribua para as aprendizagens. Aí você vai falar assim, Dani, mas isso existe há muito tempo. Sempre, todo instrumento avaliativo contribui para a aprendizagem. Será? E aí a gente entra numa questão que a professora Benigna traz, assim, muito fortemente. Ela foi professora há anos da Universidade de Brasília e tem um grupo, né, o GEPA, que trabalha só com alfabetização, só com avaliação, e ela fala exatamente sobre isso. Sim, instrumentos avaliativos sempre existirem. A gente cada vez mais